Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa quarta live do programa de Maratona de Soluções Digitais 2021. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos neste programa. Este programa tem o objetivo de debater temas relacionados com omnicanalidade, cloud, segurança e serviços de TI. Esses temas sempre serão alinhados com as necessidades do mercado e com as demandas dos clientes, certo? Hoje vamos falar sobre o tema de omnicanalidade. Vamos falar sobre as principais tendências na experiência do cliente com omnicanalidade. E para falar desse tema, vamos estar com a gente aqui a Luciana Mota. A Luciana é gerente de produtos de Omnichannel e Customer Experience da Embratel. E o Cláudio Barbosa. O Cláudio é consultor de soluções de CX da Gênesis. Primeiramente, obrigado, Luciana, seja bem-vinda. Obrigada, Augusto. Boa tarde a todos. Agradeço pela oportunidade de participar novamente desse grande evento da Embratel, dessa maratona, e também para falar sobre esse tema, né, tendências. É muito bom a gente falar sobre tendências para ativar a nossa criatividade, ativar o nosso senso crítico, para que a gente olhe para os nossos negócios, para dentro de casa e saiba como modelar de acordo com o que o mercado espera, os nossos clientes e consumidores estão esperando. Ótimo tema. Ok, obrigado. Queria também agradecer a presença do Cláudio da Gênesis com a gente aqui. Seja bem-vindo, Cláudio, obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Augusto, Luciana, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Sempre bom conversar, é um prazer conversar sobre sistemas relacionados a atendimento de clientes com vocês, que fazem tão bom uso das nossas soluções. Grande parceria. Muito bom, Cláudio. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Pessoal, antes da gente começar a nossa live, começar a debater sobre esse tema tão interessante, eu queria deixar alguns lembretes, alguns recados. Primeiramente, no final da nossa live, vai ter um QR Code lá onde vocês podem responder a uma pesquisa sobre esse evento. Ao longo da nossa live também, vocês podem fazer perguntas através do chat que está disponível aí na tela. E no final da live, a gente vai ter um espaço de 10 a 15 minutos para responder essas perguntas. Lembro também que a apresentação está sendo gravada e vai ser disponibilizada no nosso canal no canal do YouTube da Embratel. E agora vamos aqui para começar, para entender. A gente vai falar sobre as tendências na experiência do cliente com omnicanalidade. Vamos falar sobre o uso da nuvem, experiências personalizadas do cliente, quão importante é a experiência do agente que está lá na ponta atendendo o nosso cliente, a utilização de canais digitais e a utilização de inteligência artificial e análise preditiva. Vamos debater um pouco de cada um desses temas e como essas tendências estão se comportando. E eu vou começar aqui a nossa live falando um pouco de infraestrutura, falando um pouco sobre o tema da nuvem. O tema da nuvem é um tema muito latente hoje em dia. Já antes da pandemia, já existia uma tendência de migração de várias plataformas para a nuvem. Mas a pandemia foi um catalisador disso. E algumas empresas, quando no início da pandemia, já tiveram que deslocar os seus agentes de atendimento para casa e subir as suas plataformas, inclusive de atendimento para a nuvem. Eu queria perguntar para o Cláudio. Cláudio, a migração das centrais de atendimento para a nuvem foi uma questão pontual ou é efetivamente uma tendência? Legal a pergunta, Augusto. Vamos colocar até um pouco de teoria nisso, né? Eu acho importante colocar um pouco de história. A transformação digital é um conceito por trás dessa tendência, que na verdade não é mais tendência, é a realidade. Por que transformação digital, né? Trazer um conceito para vocês, uma definição de transformação digital, que é parte do que a gente chama de quarta revolução industrial, o jeito de tratar produção, manufatura a partir de dados, né? A transformação digital trata de fatores que modificam a forma de inovar, pensar a estratégia organizacional e entender os clientes e os competidores de uma forma que crie valor para o cliente.
os competidores. Esse pedaço da definição é muito importante porque a gente vai descrever aqui. Porque quando a gente fala de competidores, a gente está dizendo que alguns dos nossos competidores não são exatamente competidores, eles podem fazer parte de como eu vou atender melhor aquele cliente, integrando eles. E com base nessa ideia de integrar, essa visão, muitas das empresas no passado pensaram em transformação digital, vamos criar um data center para chamar de meu, né? Criar grandes estruturas próprias para integrar todas as fontes de dados. Tudo que existia de informação de cliente, como CRMs, RPs, legados, bases de dados de pesquisa, atendimento ao cliente. Mas, puxa, ficou tão grande, muito complicado de se preocupar com detalhes sobre esse monstro dentro de casa de TI, quando a solução estava bem próxima deles, mas muitos precisavam que essa solução fosse mais robusta, mais testada. E hoje, e a pandemia nos deu isso de uma forma muito clara, ela está realmente num momento em que é possível confiar, né? A nuvem, no caso do atendimento em nuvem, como a gente está falando, tem 3 grandes apelos, né? E por isso não é mais uma tendência, é uma realidade. Escalabilidade, muito mais barata que um data center, para chamar de seu, né? Ela consegue atender clientes que podem crescer rapidamente no fim de semana e voltar ao tamanho normal, sem preocupação com patches de sistema operacional, luz, água, ar-condicionado. Não. O nosso cliente se preocupa com o negócio dele. E também isso leva a outra tendência, a outro apelo importante que a nuvem dá. Justamente o mote da reunião, que é omnicanalidade. Como essa nuvem, esse atendimento em nuvem, ele é focado em atendimento, ele está pronto e distribuído como uma forma de uma plataforma para que eu consiga integrar qualquer ponto de contato, sem ter a equipe de TI local da empresa se preocupando com isso. Surgiu o WhatsApp, surgiu o Telegram, agora eu tenho que pegar informações se ele veio de uma campanha do Google, do LinkedIn. Não, a plataforma faz isso. Essa facilidade de integração tem que vir, óbvio, tem que vir de uma plataforma de atendimento em nuvem, usando tecnologias como inteligência artificial, que a gente vai falar aqui, para reter esses clientes e atender esses consumidores. E um outro ponto que é super importante é justamente a inovação. Esse atendimento em nuvem, e por isso era tão complicado ter um data center com inovação, porque teria que demandar muito esforço e muito dinheiro para manter essas pessoas fazendo inovação numa área que não é deles, né? Se eu estou vendendo carro, eu não tenho que me preocupar com inovação de call center, eu tenho que vender carro, então é diferente. Essa inovação já vem pronta nos atendimentos em nuvem. Ela deixa toda a área de TI focada no negócio. E ela direciona os esforços de TI para elaborar estratégias para melhor uso de dados e pedir para essa nuvem, né, integrar esses dados e atender de uma forma proativa esses clientes. Esses 3 pontos, omnicanalidade, escalabilidade e inovação, são um dos maiores motivadores para ir para a nuvem. E fizeram, né, justamente com a pandemia, que às vezes o inesperado nos força a tomar decisões, a pandemia e as restrições de circulação nos obrigaram a ficar em casa, né? E aumentaram drasticamente o uso de nuvem por parte de muitas empresas. Para continuar operando normalmente, essas empresas mudaram seus agentes para home office, para salvar a empresa e as vidas desses agentes. E com a Gênesis Embratel, a gente virou alguns desses clientes em até horas. Então, a facilidade que esse pacote conjunto tem para permitir ser retirada essa carga, né, do pessoal de TI on-premises para a nuvem. A tendência é muito, muito forte e eu creio que não tem mais volta. Ok. Mas se a gente tivesse que resumir, Cláudio, assim, quais são as principais vantagens? E aí eu queria incluir outro tema, custo, certo? Além de inovação, além de flexibilidade, escalabilidade,
quais seriam as outras vantagens de migrar para um call center da nuvem? O custo, por exemplo, é uma vantagem, é um diferencial? Sim, custo. Eu vou juntar esse item custo com outro item, segurança. Quanto a gente teria de encargos para cuidar de segurança de um atendimento, com tantos dados de clientes que eu tenho que cuidar? Eu teria que me preocupar com tantas certificações, com tantos sistemas de qualidade, ISO 27000, RAIPA, LGPD, Bacen, e me deixaria de direcionar recursos para o meu negócio. Então, a gente tem custos em todas essas vantagens de escalabilidade, de inovação que a nuvem te dá. Alguns dessas vantagens, como eu falei, segurança de dados, né? Estar na nuvem oferece uma segurança de dados intrínseca, que soluções tradicionais não vão te dar. Servidores em nuvem possuem um time, nós temos isso, um time focado, global, para identificar certificações regulatórias, sejam regionais ou mundiais, para que toda a prevenção de falhas seja feita. Isso tira uma carga, isso tira custo, isso tira pessoas, serviços, né, do cliente local. Mobilidade de acesso, implementar nuvem. A empresa poderá disponibilizar, conectar, né, clientes com facilidade. Eu falei em horas, e a gente fez isso não só com um cliente, com vários. A gente colocou eles no ar, sem preocupar com, puxa vida, é um novo prédio, nova cidade, não. Então, a gente consegue permitir que uma nova área de uma mesma empresa cresça, sem preocupar com localização, com data center, com links, simplesmente licenciando. E, obviamente, redução de custos óbvia, né? Que justamente a infraestrutura física demanda, como eu tinha dito antes, um monte de atualizações, manutenções constantes, consome energia e horas de trabalho. E isso a gente consegue reduzir. Uma das coisas que essa parceria está fazendo muito bem com os clientes é mostrando isso num formato de ROI, numa proposta que mostra esse caminho e os custos escondidos. Porque às vezes as pessoas pensam, eu vou migrar para a nuvem, então quanto que é a sua licença e eu comparo com a licença que eu estou pagando? Não, você tem que comparar muito mais coisas, né? A flexibilidade, a escalabilidade, como é que você vai fazer uma campanha para o fim de semana? Como é que você se prepara para essa campanha? Em nuvem, você não tem que se preparar. Ela vai crescer e você pode voltar para o baseline, né? Para o número de recursos que você usava antes. Essa facilidade, essa flexibilidade, isso evita um custo muito grande de infraestrutura que você tem que incluir sem se preocupar com o retorno disso, né? E um outro ponto é o jeito de atender o cliente. Como isso está tudo numa plataforma única, essa experiência do cliente é voltada realmente a ter a melhor compreensão do que eu consigo ter de informação daquele cliente, para observar o momento e ter a empatia necessária, né? Que é como a gente está acostumando a usar agora, oferecer essa empatia para dar as melhores experiências. Necessitar que os melhores agentes mostrem esse cuidado com os clientes, né? Vai entregar o serviço no horário combinado, vai entregar o que eu pedi e vai estar lá para tirar minhas dúvidas, sempre. E mais ainda, você ainda vai conseguir surpreender aquele cliente. Por quê? Porque você vai se preocupar com o seu negócio. Você não tem que se preocupar com infra, você vai se preocupar com personalizar aquele cliente. Isso não tem preço, né? Porque você recuperar um cliente é sempre muito caro. Então, a gente consegue ajudar com essa parceria, realmente entender quais são todos os custos escondidos, né, debaixo do iceberg, para que a gente consiga mostrar para o cliente que vale a pena ir para a nuvem. Muito bom, muito bom. E aí eu queria aproveitar, pegar esse seu gancho que você falou de experiência e principalmente de personalização dos clientes, e aí eu queria colocar a Luciana também nessa conversa com a gente aqui e incluir um tema. Hoje se fala muito em experiências personalizadas. Eu vou personalizar o meu atendimento para o cliente. Mas essa experiência personalizada, essa personalização,
realmente é um desejo, é uma expectativa do cliente que eles tenham uma experiência única, e muito mais do que isso. É uma tendência essa personalização do atendimento nos clientes? O que você acha disso, Luciano? Augusto, sim, é uma tendência. Nós podemos falar com próprios clientes de produtos e serviços, né? A pandemia também trouxe um pouco disso também. Quando a gente começou a receber nas nossas casas os nossos produtos, seja uma solicitação de produto, uma comida, alguma coisa do tipo, com bilhetinhos, com escritos, a gente já começou a achar isso bem diferente. Então, essa tendência, ela continua, ela vai continuar, porque o cliente, ele gosta de se sentir acarinhado, né, aconchegado por aquilo que ele consome. Então, é uma tendência, as empresas vão se preocupar cada vez mais em personalizar o atendimento dos clientes. E a gente não está falando de uma personalização em massa, não, Augusto, onde fica visível que eu fui incluída em uma massa de clientes e fui ofertada daquele produto, daquele serviço, ou recebi uma campanha, fui impactada de maneira massiva. O ideal é que as empresas comecem a buscar uma personalização unificada, né? Unificada, mas sem deixar de entender o cliente individualmente. Então, se espera, sim, a tendência é que continue entregando para o cliente uma experiência personalizada e que essa experiência ela seja realmente individualizada. Então, eu vou dar até um exemplo aqui para você. Se as empresas hoje decidirem fazer uma campanha olhando apenas aí para um grupo específico ou para um perfil específico de clientes, elas podem cair em questões do tipo, analisar a base, enxergar que ela tem ali, por exemplo, 2 clientes que moram no mesmo bairro, têm o mesmo perfil construído, aí são pessoas de certa idade, já casaram algumas vezes, têm alguns filhos. Se as empresas continuarem segmentando os clientes por indicadores ou itens massivos, elas vão começar a oferecer o mesmo produto, o mesmo serviço para um mesmo perfil de cliente. Então, se a gente olhar nesse exemplo que eu dei, eu estou impactando a minha base, descubro que tem 2 pessoas que moram no mesmo bairro, 2 pessoas que têm o mesmo perfil e impacto com o mesmo produto. Se eu entro na identificação mais próxima de quem são aqueles clientes, eu posso descobrir, então, que um apresentador de televisão, por exemplo, e outro é um cantor, um roqueiro. É óbvio que eles têm o mesmo perfil por nascerem, viverem no mesmo bairro e ter uma condição próxima aí de desenvolvimento familiar. Mas, categoricamente aí, esses clientes, eles têm desejos e vontades e consomem de maneira diferente o mesmo produto e serviço. Então, assim, embora a gente saiba, nós como consumidores, que os produtos eles são vendidos em grande escala, então quando eu opto por uma marca, quando eu opto por um serviço de uma grande empresa, eu sei que aquilo é feito para vários clientes, aquele produto é feito para vários clientes, mas esperamos, como consumidores, como clientes, que aquele produto seja personalizado para o meu uso, para a forma como eu utilizo aquele produto. A gente exercita isso quando a gente vai consumir um veículo, quando a gente vai consumir uma viagem, ou vai consumir produtos mais voltados para a nossa alimentação, a gente personaliza. E as empresas têm que se preocupar com isso, estão se preocupando, estão caminhando, algumas que já estão praticando, estão caminhando para individualizar essas experiências. A tendência, ela se expande, né? Que além de personalizar, vamos também enxergar, começar a perceber que as empresas estão pensando em individualizar isso. E aí toda a cadeia ela é influenciada, porque eu não posso dizer que eu vou personalizar se eu não conheço o cliente, se eu não tenho canais específicos para que aqueles clientes entrem em contato de acordo com o desejo deles, se os agentes que estão trabalhando na ponta com a ferramenta de atendimento ou prestando os atendimentos para o meu cliente final, se eles conhecem os interesses dos meus clientes. Então, provocar experiências personalizadas, a gente vai falar de algumas outras tendências aqui, essa necessidade traz também outras tendências para dentro da empresa. Mas o foco aqui é se lembrar que os clientes provaram de experiências personalizadas com tudo isso que vem acontecendo mundialmente, né, com as questões globais que a gente vem sendo impactados. Então, eles vão querer que isso se mantenha, que isso continue. Ok. Mas, então, Luciana, você falou, mas segmentar o cliente baseado em
em condição socioeconômica, em local onde mora e tal, hoje não é suficiente para a gente entregar essa experiência personalizada. Qual seria a mágica? Você teria algumas dicas, para a gente aterrissar mesmo esse tema? Quais seriam as dicas que você daria para a nossa audiência aqui de como oferecer uma experiência personalizada para os nossos clientes? Eu tenho algumas dicas, Augusto. Eu vou usar um jargão que a gente já usava, assim, quem trabalha com atendimento, as empresas que trabalham com atendimento, elas tentam praticar isso há muito tempo, que é colocar, a primeira dica, né? Colocar o cliente em primeiro lugar. A gente tenta praticar essa dica que eu tô comentando aqui há muito tempo, mas efetivamente focar nesse ponto, em como colocar o cliente em primeiro lugar. É preciso voltar a fazer enquetes, entrevistar os seus clientes, conhecer o perfil desses clientes, saber o que eles gostam, para que assim você tenha naturalmente toda a companhia envolvida em uma situação de posicionamento do cliente realmente em primeiro lugar. Então, essa é a primeira dica que eu recordo para vocês, porque a gente fala disso sempre, mas tem que começar a trabalhar com esse foco, colocando o cliente em primeiro lugar. Para colocar o cliente em primeiro lugar, a gente precisa, já chamando aqui uma segunda dica, entender a jornada dos clientes, entender como que eles se comportam, independente, que a gente não está falando de canal de atendimento ainda, por onde o cliente entrou, mas independente de onde ele esteja, falando com a companhia, com a empresa, como que ele interage de fim a fim, como é que é a experiência do cliente. Então, é sentar, é analisar, é fazer a jornada do cliente, simula um cliente, entra no seu canal, faz uma ligação para o seu atendimento, entra no site do seu negócio, da sua empresa e simula um cliente. Faça a jornada inteira. Perceba aonde o cliente está encontrando dificuldades ou onde o processo ali fica mais entroncado e o cliente pode, de repente, ficar insatisfeito com a jornada que ele tá usufruindo do seu negócio, do seu produto, do seu serviço. Então, assim, entenda a jornada do seu cliente. Não dá para você aplicar uma experiência personalizada se você não conhece a experiência de fim, você mesmo como dono do seu negócio, do seu produto. Então, fica aí como segunda dica. E uma terceira é a gente falar incansavelmente sobre mudança cultural. Então, a gente sabe que o dia a dia de atendimento, ele é difícil, tanto para o operador, quanto para quem gere a operação, para o negócio, mas são essenciais esses personagens para que a gente ofereça experiências personalizadas. Então, pensar numa mudança cultural é trabalhar de maneira gradativa esse sentimento dentro da companhia, dentro da empresa. Com o cliente e as que têm contato indireto com os clientes também, e trazer ideias para dentro de casa. Ideias tiradas de tudo que a gente já conhece. A gente faz atendimento a cliente há muito tempo. Então, assim, lições aprendidas estão aí e precisam ser analisadas. A gente já aprendeu, vamos analisar e transformar isso em experiência para o nosso cliente final? Então, as dicas são essas, Augusto. Vamos continuar trazendo o nosso cliente em primeiro lugar, estudar a jornada desse cliente e fazer uma mudança cultural inicial aí dentro do nosso atendimento, da nossa empresa, para transformar as experiências em experiências realmente personalizadas. Ok, Luciano, muito bom. E aí eu vou também aproveitar essa parte que você falou de experiência do cliente, de trabalhar de forma diferente. Eu vou colocar um terceiro ator aqui. A gente começou falando sobre a tendência de ir para a nuvem, depois falamos aqui nas experiências personalizadas dos clientes, e agora eu vou incluir um terceiro ator nessa jornada, que é o agente. A pessoa que está lá na ponta efetivamente atendendo o nosso cliente. E aí eu vou falar também um pouco, eu queria escutar vocês também sobre um pouco sobre a experiência do agente. A gente tem, no atendimento ao cliente, a gente tem aquela máxima de se o meu agente estiver feliz, o meu cliente estará feliz. E aí eu queria entender, aí eu vou direcionar aqui para o Cláudio. Cláudio, ajuda a gente dessa vez. Essa questão de trabalhar e de gerenciar e de se preocupar com a experiência do agente é uma tendência e
A experiência do agente está relacionada efetivamente com a experiência do nosso cliente? Está no mute, Cláudio. Estava no mute. Isso também é uma das coisas que estão acontecendo muito hoje na pandemia, né? Como aquela frase comum de, você está vendo a minha tela? Sim. Então, isso é muito importante, né? O que a gente vê muito agora, isso é realmente uma tendência muito forte, além de experiência do cliente, ao conectar ele com um agente humano, trazer o humano, trazer esse funcionário que está conectado com esse cliente, com todas as informações desse cliente, para que consiga trazer o máximo de resolução para ele, e isso traz prazer em trabalhar. Isso traz uma felicidade, uma empatia com aquele caso, e as coisas funcionam melhor assim. A ênfase em experiência é muito crítica hoje, né? Mas são os funcionários que moldam essas experiências diárias. São os funcionários que tocam esses clientes, que os clientes têm com as empresas. Assim como os clientes e os funcionários precisam também se sentir conhecidos, compreendidos, para promover níveis de engajamento que realmente fazem a diferença. Quando a gente fala que um cliente chegou, eu tenho que conhecer aquele momento da jornada do cliente. Para quê? Para achar o agente, o funcionário correto, que saiba falar nos mesmos moldes que aquele cliente saiba ouvir, saiba entender todo o caminho que aquele cliente fez e que esteja preparado naquele momento do engajamento. Então, são muitas variáveis, né, que a gente tem que usar para escolher aquele agente, para que ele realmente faça o melhor para aquele nosso cliente. Essa cultura, né, que está obcecada pelo cliente, não pode ser alcançada sem uma ênfase na experiência do funcionário. Então, não só o trabalhador mudou, mas o trabalho mudou. A gente está acostumado a pensar em inovação como algo que responde à necessidade de um usuário, mas não é assim. A mudança de paradigma completa, né, retificar todas essas coisas que a gente fez no passado, a indústria tem que reimaginar, transformar essa abordagem de gerenciamento de força de trabalho, antecipando necessidade dos trabalhadores também. Aí, usando inteligência artificial para colocar eles no momento e no horário, na semana que eles preferem para que eles trabalhem direito, entender todas as interações com os clientes, todas, não a porcentagem, para que eles consigam ser treinados de acordo, né? Infelizmente, os processos tradicionais, né, de gerenciamento de força de trabalho que a gente tem na indústria, de gerenciamento de qualidade também, isso não leva em conta o capital humano, né? Porque é como se fosse tratá-los como um custo apenas, um passivo. Mas essas grandes experiências são o que pode impactar positivamente os clientes e transformá-los em defensores fiéis, né? Aumentando o NPS, defensores fiéis da marca. O mesmo vale para os funcionários. A gente tem que colocar esses dois, o CX e o IX, juntos para que isso funcione. Significa dar uma boa olhada no que os funcionários têm de melhor em seu trabalho e criar um sentimento de pertencimento da empresa, pertencimento àquela jornada do cliente. Ele foi inserido no momento correto, porque eu treinei para aquilo, eu revisei o treinamento, eu fiz o agendamento dele para estar naquele momento correto, eu tenho um coach olhando para ver se ele vai fazer a abordagem correta, e se não fizer, eu vou entender o porquê e eu vou ajudar ele. Isso faz com que eu aumente muito a produtividade, o que é muito bom. Quando a gente fala em empatia, a gente está falando em melhorias reais, né? Esse envolvimento do agente traz realmente lealdade para o cliente, gera receita, transforma definitivamente um contact center que antigamente era só custo em gerador de receita mesmo. Aumenta a Net Promoter Score, aumenta a GMV, aumenta um monte de indicadores que são bons para cada um dos negócios. E retenção, óbvio, de colaboradores, de funcionários de alto desempenho. Porque a gente tem que usar esse tipo de trabalho com eles, né, para
como retê-los. O churn em troca, né, de pessoas em contact center é uma coisa muito comum, mas a gente sabe que treinamento é custo, é tempo, e a gente tem que ter os melhores para tratar os nossos clientes. E essa, às vezes, são a última defesa, né, na retenção de clientes, né? Então, a gestão de engajamento com esse trabalho é um novo e muito forte, novo caminho para sustentar a experiência do cliente. Então, é uma tendência muito grande. E nós estamos, junto com o Embratel, investindo muito em termos de funcionalidades e em termos de melhoria. Mas, Cláudio, você falou de um tema importante, que é a empatia, né? E principalmente a empatia no seu conceito primordial, que é você se colocar, praticar empatia, você se colocar no lugar do outro, né? Querer que o nosso agente que está atendendo lá se coloque no lugar do cliente e a gente se colocar no lugar do agente. Então, praticando essa empatia. E aí, para a gente aterrissar e descer para o mundo prático, o que a gente pode fazer? O que as empresas podem fazer para melhorar a experiência do agente? Quais são as dicas? Quais são os caminhos? O que é que pode ser efetivamente feito lá no chão, no piso de atendimento, para que a gente melhore essa experiência do agente? Eu vou passar alguns pontos para você, a gente discute eles. Capacitar o agente. O agente, ele não é mais aquela pessoa, a gente não pode tratar ele assim, que entra ali simplesmente por um trabalho temporário, né? Isso pode acontecer, mas se eu quiser realmente ter uma experiência incrível, né, com o meu cliente, eu tenho que capacitar o agente, oferecer personalização das resoluções deles aos clientes. Capacitar que ele tenha um ambiente de trabalho, um desktop, os aplicativos que ele vai usar, que estejam prontos para reconhecer o cliente, para entender qual é o próximo passo, a fala, o script pronto para que ele resolva, para que ele não tenha atritos, para que ele realmente não precise transferir isso para ninguém. Então, melhorar também, um outro ponto, melhorar o uso de ferramentas que ele tem, né? Base de conhecimento, dashboards, que ele tem informação sobre o momento que ele está passando naquele dia. O que está acontecendo? Puxa, caiu a rede, caiu uma adutora na rua. O que aconteceu que pode estar afetando aquele grupo, aquela pessoa em especial que está me ligando? Como eu vou ter essa empatia com aquele cliente com informação, com o ouvido, né? Ouvindo realmente as informações que ele vai passar e dando informações para esse cliente para que ele consiga resolver o mais rápido possível. Acompanhamento de trabalho, coaching, treinamento e treinamento. A gente tem que conseguir entender o que ele está fazendo que pode ser melhorado e colocar isso de forma clara e transparente para ele, para que ele perceba que ele está evoluindo e não que ele é só mais um passivo ali dentro do contact center. E isso é um ponto que leva ao quarto item, oportunidade de carreira. A gente tem que mostrar para ele que ele tem como evoluir. Agora ele está tratando clientes do tipo A, agora ele vai tratar clientes do tipo A, B, C, porque ele aprendeu, né? E essa é uma mudança que a gente está vendo a partir da pandemia, que obrigou a maioria das empresas a ter seus funcionários em casa. Isto é, mais longe dos olhos de quem vai fazer o coaching, quem vai fazer a supervisão, quem vai fazer a monitoria dessas pessoas. Então, a gente tem que dar ferramentas para essas empresas que facilitem essa conversa, né, nos bastidores, para que facilitem isso entre a supervisão, a monitoria, o gerente de qualidade, que vai melhorar esse dia a dia desses agentes. Mais próximo, e não mais longe agora, porque eles estão em casa e fica mais difícil de monitorar. Não fica mais difícil. Com a ferramenta certa em nuvem, a gente consegue fazer essa monitoria bem mais simples, de uma forma transparente. Uma monitoria construtiva, né? Um feedback construtivo que agregue valor ao agente. Eu acho que isso
Isso é muito importante, não só tirar aquela máxima de punir para quem fez errado, mas de orientar para que ele faça certo e deixar ele satisfeito. Isso é muito Exatamente. Por quê? Porque treinar custa caro. Então, vamos manter quem a gente treinou, quem está realmente mostrando o resultado. E a gente tem como monitorar isso mesmo à distância. Tem sim. Antes de a gente passar para o nosso próximo tema e para a nossa próxima tendência, queria só reforçar que a todos, a nossa audiência aqui, que vocês podem fazer perguntas pelo chat que está disponível aqui no site, e também ao final dessa apresentação a gente vai ter um espaço para responder as perguntas que forem feitas durante a nossa live. E aí eu queria aproveitar e endereçar, falando de chat, um novo tema. A gente falou de infra, falou de experiência do cliente, experiência do agente, e eu queria incluir um novo tema aqui, uma nova tendência, que essa é mais muito comum, que está em evidência, que é a utilização de canais digitais. Hoje a gente vê no nosso dia a dia, muito mais frequência, a utilização desses canais digitais. E aí eu queria perguntar a Luciana aqui, de canais digitais, inclusive de redes sociais, no atendimento aos clientes, eles estão efetivamente sendo incluídos, esses canais digitais, as redes sociais, já são uma tendência, na realidade, no modelo de atendimento dos clientes? Augusto, sim, é uma tendência também, como você falou, canais digitais, e aí quando a gente lembra de canais digitais, vamos só voltar um pouquinho e lembrar que redes sociais, elas foram iniciadas, elas começaram a existir porque na nossa vida pessoal, a gente procurou essas redes sociais, esses canais, para falar livremente do que a gente pensa, do que a gente gosta. Então, imagina se esses canais potencializados pudessem ser adicionados aí aos canais em que as empresas e os produtos oferecem atendimento, oferecem informações para os nossos clientes. Então, é uma tendência que o que o nosso consumidor final use na sua vida pessoal, ele queira também utilizar no seu contato com empresas, com negócios, com produtos e serviços. Então, cada vez mais, o cliente ele vai procurar se a empresa tem uma ferramenta de rede social, se ela tem um canal onde ele pode se expressar não só sobre elogio, reclamação, mas tirar dúvidas sobre aquele produto, aquele serviço. Então, assim, é uma tendência porque a gente está acostumado como consumidor a usar, e a gente procura usar isso com as empresas com quem a gente interage. Então, os negócios, quem hoje coloca atendimento disponível para os seus clientes, tem centrais de atendimento, oferecer omnicanalidade em SMS, e-mail, chat, voz, esses canais integrados já tem que ser uma realidade, já tem que estar acontecendo. Adicionar a essa omnicanalidade as redes sociais é um diferencial e será um diferencial para o seu público final. Então, o cliente ele vai entrar em contato por telefone, mas tenha certeza que antes disso, ele procurou lá uma página da empresa, entrou lá na rede social, viu se a empresa tinha ou não a página disponível, fez um comentário lá, deixou a sua opinião lá. Quando as empresas começaram, algumas empresas já precursoras de atendimento via canais digitais, começaram a responder os clientes, falando lá um pouquinho do começo que eu comentei com você, a experiência já começou a ser mais personalizada. Quando o cliente entrou numa rede social, comentou e a empresa respondeu, isso viralizou muito aí. A gente tem empresas que foram muito comentadas por conta disso, e essa tendência começou a se espalhar por todos os outros canais. Então, se uma rede social aparece hoje, começa a ser usada, a empresa tem que ficar ligada, tem que entender se aquele canal, costurando aqui tudo que a gente falou, entender se aquele canal é específico para um nicho de clientes, o nicho de clientes que você está com o objetivo de alcançar. Então, olhe para esse canal, coloque ele para dentro, traga para dentro do seu atendimento, integre a informação daquele canal para o seu agente,
como o Cláudio falou, deixe tudo de maneira uniforme para que o cliente ele tenha uma experiência nos canais digitais tal qual ele teria entrando em contato por telefone, falando com o atendimento normal ali, que você já disponibiliza por e-mail, por chat, enfim. É uma tendência. Eu, particularmente, Augusto, não sei você, mas eu costumo muito procurar primeiro os canais digitais, porque eu quero informação rápida. Então, eu sou de um público que requer menos telefone, mas a gente sabe que todos os canais, hoje em dia, eles são muito procurados, você precisa entender no seu produto, no seu serviço, qual o canal que mais atrai os seus clientes. E, além disso, eu queria comentar aqui também, me surge aqui, não adianta colocar canais digitais se você não está dando um suporte personalizado por trás desse canal, um suporte que realmente atenda o seu cliente. Então, eu tenho casos aí, experiência própria, de optar por um canal digital e ele não está disponível naquele momento. Então, veja, redes sociais, tudo que a gente encaixa como canais digitais, eles estão ali 24 horas. Você tem que ter uma estrutura por trás, tem que pensar que o objetivo é encantar o seu cliente, é estar com aquele canal disponível para que ele tenha o atendimento no momento que ele procure. Então, não adianta, de repente, a gente tem um chat ali, essa é uma experiência minha, tá? Entrar num chat para resolver um problema altas horas da noite, e receber a informação ali, nosso atendimento funciona das 8 às 18. Então, assim, trazer o canal é uma tendência e possibilitar que o uso desse canal entregue uma experiência a contento para o cliente final, Augusto. É uma super tendência. Então, aí eu queria aproveitar, Luciano, a gente está falando de canal digital, ele tem uma estrutura para ter canais digitais. E o que a gente vê muito como hoje, buscando formas de você estar disponível para o cliente no horário que o cliente necessitar. O horário de atendimento de uma chamada geralmente durante o dia. Quando você inclui o WhatsApp, o Messenger do Facebook, você tem que atendimento full time, que vai utilizar aquele canal. E aí vem uma pergunta, eu queria juntar com essa estratégia de canais digitais, falar um pouco sobre inteligência artificial, porque as empresas geralmente elas vão para colocam novas possibilidades de canais digitais e também elas querem incluir a inteligência artificial. Mas o que eu queria saber de você, Luciana, é uma tendência? A inteligência artificial já é uma realidade, é uma tendência? Como é que isso está acontecendo hoje nas empresas? Augusto, se muito de inteligência artificial passado, já era uma tendência desde o ano passado e vai se manter. E agora com aberturas bem diferenciadas. Então, assim, se você já não trabalhava com inteligência artificial, é bom dar uma olhadinha, checar o que você pode incluir dentro do seu atendimento, durante a cadeia toda de atendimento aí, envolvendo inteligência artificial, para atender melhor o seu cliente. Então, sim, é uma tendência, e vai sair ali daquele âmbito de atender só para tirar dúvidas do cliente, para dar um suporte, porque a gente tem visto a maioria das empresas oferecendo dessa forma. Para frente, o uso da inteligência artificial vai começar a ficar cada vez mais sutil. Então, assim, eu entro para conversar com um bot, eu estou imaginando que ele tem uma inteligência artificial, mas vai ser a tendência é que fique tão sutil que eu nem perceba que eu estou conversando com uma máquina, né, com um robozinho, um motor de inteligência artificial. Então, a tendência além de aplicar inteligência artificial durante toda a jornada de atendimento dos clientes, também fazer com que ela seja sutil, ela seja delicada, e o cliente ache realmente que está fazendo uma conversa com o humano. Mas
deixar de lembrar que pode ter, sim, os casos onde a inteligência artificial não dê conta ou não esteja ainda preparada, totalmente treinada para atender, e tenha ali por trás a inteligência também de demandar aquele atendimento para um humano. A gente sabe que muitas vezes no atendimento, dependendo da emoção, do sentimento, você prefere falar com o atendimento humano. E quanto mais a gente treina a inteligência artificial, mais a gente conhece os nossos clientes, a gente consegue intermediar essas situações. Mas se no fim for preciso encaminhar aí para o atendimento humano, a inteligência artificial tem que dar conta disso também. Então, a gente, dos nossos estudos, a gente tem entendido que as empresas elas já estão implementando, elas já estão fazendo uso para um atendimento inicial do cliente, para tratar dúvidas simples, mas a ideia é que as dúvidas complexas, os questionamentos mais profundos dos clientes também sejam tratados aí com inteligência artificial, não só por mensagem, também por voz, colocar a inteligência artificial para conversar direto com o seu cliente, modelar isso, fazer com que a inteligência artificial compreenda, entenda como o seu cliente se comporta, o que ele pede, quais são as dúvidas que ele traz para dentro do atendimento, e interagir, a inteligência artificial interagindo com a gente. Retomando de novo aqui o que o Cláudio falou, entregando para o agente também experiências com inteligência artificial. Então, uma vez que eu tenho inteligência artificial na minha URA, no meu atendimento por voz, no meu chatbot, tudo aquilo que foi tratado com o cliente foi já entendido pelo meu motor de inteligência, ser entregue para o meu agente também. É um caminho natural a gente aplicar a inteligência artificial em todo o ciclo de atendimento do cliente, olhando também para a cadeia do agente. Então, quando chega ali na mão do agente, ele tem o contexto, ele sabe como que o cliente estava se sentindo naquele atendimento, ou o que foi pedido dentro daquele atendimento, e vai conseguir dar sequência, tal qual o cliente iniciou naquele atendimento. E isso a gente está falando independente do canal, tá? Falei agora de redes sociais, inteligência artificial em cima de redes sociais também, em cima de atendimento de voz, de chat, é uma febre mesmo o uso de inteligência artificial, Augusto. Ok. Mas se você pudesse resumir, Luciano, assim, quais são, para a empresa, quais são as principais vantagens de utilizar uma tecnologia, uma solução de inteligência artificial? Eu acho que o grande ganho da empresa, vários outros, é claro, a gente falou aqui de personalização, etc., mas o grande ganho é a redução de custos, Augusto. Quando você coloca a inteligência artificial para atuar dentro da cadeia, dentro do ciclo de atendimento do seu cliente, você está deixando necessariamente de entregar um atendimento humano para esse cliente lá na ponta. Então, quando a gente fala que você reduz posições de atendimento, infraestrutura necessária para suportar aquele atendimento, até sistemas, porque eles estão integrados ali por trás, e a consulta da inteligência artificial pode ser dinâmica, relacionada aos sistemas onde a informação que o cliente procura está. Então, assim, a redução de custos é o que realmente é o primeiro fator que precisa ser analisado aí. E, além disso, a experiência também que inteligência artificial propõe para o cliente. Então, você disponibilizar um atendimento 24 horas, os 7 dias da semana, gera todo um dimensionamento, além de custos, gera todo um dimensionamento de pessoas, como eu falei, de recursos. Então, são dois pontos que eu entendo que as empresas elas precisam analisar, detalhar e entender que a inteligência vai contribuir para isso. A redução de custos e a melhoria que pode ser aplicada a todos os canais de atendimento. Ok, muito bom, Luciano, obrigado. E aí, eu queria dar continuidade, antes de dar continuidade, lembrando a todos que no final da nossa live vai aparecer um QR Code para que vocês respondam a uma pesquisa e façam sugestões, deem sua opinião. Afinal, a gente está falando de experiência do cliente, é muito importante a gente saber o que é que nossa audiência está achando aqui dessa live. E eu queria dar continuidade aqui para a nossa próxima tendência, e juntar o tema de canais digitais, inteligência artificial, experiência do agente, e falar de análise preditiva. Saber o que o cliente espera, ou saber o que ele deseja antes que ele pergunte. Fazer uma predição dessa informação. Conhecer o cliente,
antes dele dizer quem é. E aí eu vou pedir para o Cláudio falar um pouco para a gente direcionar. Cláudio, a análise preditiva é uma tendência, ela vai efetivamente ser utilizada nas soluções no atendimento aos nossos clientes? Sim, Augusto. Vai ser, e já está sendo. É uma das tendências mais inovadoras, mas que atendem a um requisito básico do que eu falei no início de transformação digital, que nada mais é que integrar dados dos clientes. O que o cliente está fazendo agora, nesse momento, no site? Ele está no formulário, está perdido ali. Ele veio de onde? Ele veio de uma campanha que ele clicou na caixa de entrada dele de correio. Ou, quanto ele está devendo para mim? Qual o dólar do dia? Que informação que eu tenho das compras que ele já fez? Devo entrar em contato com ele? Então, são muitas variáveis que a gente tem que analisar. Por isso, reforçando o que a Luciana colocou, inteligência artificial. Nós usamos inteligência artificial muito além, né, do que só chatbots e voicebots, conversar e reter clientes, mas o que a gente falou antes, dos agentes, a gente usa a inteligência artificial para realmente achar o melhor escala para aqueles agentes com base em um monte de informações, um monte de algoritmos. Achar quantas pessoas e de qual habilidade elas vão ser necessárias. E aqui, na análise preditiva, a gente permite que seja possível analisar e prever o comportamento dos clientes, mudanças de interesses e qualquer probabilidade de eventos para que eu seja proativo, para que eu tenha empatia naquele momento especial. Ele realmente é um cliente que sempre compra perto do dia 15. Ele está com dificuldade, ou ele está, talvez, em dúvida, porque eu vi que ele está devendo 2 parcelas ainda. Devo entrar em contato? Devo avisar? Por qual canal que eu vou entrar em contato? Vou oferecer um chat para falar comigo? Ou vou achar o gerente que fechou o negócio com ele há 3 meses e mandar um callback para ele, mandar ele uma interação de voz? Personalização em massa, com dados e dados e mais dados. Só a inteligência artificial vai ser possível fazer isso. E o nosso pacote de atendimento, GNS Embratel, consegue fazer isso porque a gente tem essa facilidade de inteligência artificial para prever e configurar resultados possíveis, as probabilidades e as integrações, com todos os pontos de contato que eu tenho do meu cliente e com todos os legados que o meu cliente tem, para cruzar e pensar qual é a probabilidade desse cliente estar realmente indo para esse caminho e fechar uma compra. Por que eu tenho que entrar em contato com ele agora com um certo valor no carrinho e foi para uma outra página, desistiu? O que aconteceu? Para qual cliente eu tenho que entrar em contato? Para um cliente que realmente é um cliente de muito tempo, para um prospect? Então, são muitas variáveis e a inteligência artificial nos ajuda realmente a identificar esses clientes potenciais ou existentes no momento certo e no melhor canal, fazer o atendimento ou assistir a um atendimento, aí sim um outro uso da inteligência artificial, como um bot, para que eles decidam entrar em contato com a empresa. Né? Para evitar algo muito, muito comum. Né? Eu estou navegando no site e tenho uma dúvida, passo a mão no telefone e ligo. E eu tenho que começar o atendimento de novo, porque a pessoa que está lá não sabe o que aconteceu. Como a gente está falando de atendimento unificado em nuvem, a web e o aplicativo, gerando eventos para mim, se tornam parte da minha lista de pontos de contatos possíveis. E aí eu vou conseguir dar mais poder, de novo, poder para o agente, né, para que eles tenham informações de navegação no site, o que está acontecendo, quem ele, para que eu consiga continuar de onde ele parou. Mas se eu consigo ser proativo o suficiente e oferecer algo no próprio site para que ele não precise me ligar, muito melhor, né? É mais barato e menos frustrante se eu estiver integrado com os humanos que estão no contact center. Isso fortalece relacionamento, isso fortalece essa análise de aprender, né? E promover automaticamente esse engajamento entre os dois lados. Proativamente, isso é muito importante. Então, existem diversas fontes de informações que
ajudam a gente a prever a probabilidade de que um cliente atinja um certo evento, que é importante para a empresa, né? É importante para essa jornada de cliente. Se esse evento for, sei lá, solicitar um produto novo, ou um guincho na Marginal Pinheiros, uma cotação do seguro, ou reserva de um voo, não importa. A visualização em tempo real desse comportamento digital é muito importante. Oferece todo o contexto que a gente precisa para, por trás desse processo, oferecer ou o melhor humano, ou o melhor bot, ou não oferecer nada, deixar correr um pouco mais, dependendo do contexto daquele cliente, no momento daquele cliente. Essa diferenciação que faz com que a gente consiga realizar, né, consiga colocar, aterrar esse conceito de personalização em massa. O uso consciente de inteligência artificial durante a jornada desse cliente. Isso causa um grande impacto e uma riqueza com o uso desse contexto. Uma única informação pode fazer uma diferença entre um cliente que parecia ser do mesmo grupo, da mesma fila, né, com outros que estão no mesmo momento daquela jornada, na mesma página, né, daquele website do cliente. Personalizar essas jornadas por meio de insights, por meio de análise do que está acontecendo e do que já aconteceu, isso é muito importante. E só a inteligência artificial pode ajudar a gente, porque são muitas variáveis. Né? Quase saber o que o cliente está pensando, qual o próximo passo da next best action, né? Qual a próxima ação que eu tenho que fazer com cada tipo de cliente. Se eu tivesse que usar um call center humano para desviar com habilidades dos agentes para tudo isso, eu teria que usar um call center muito grande, né? Quase um tamanho relativo ao número de clientes que eu tenho. Como eu estou usando inteligência artificial, eu consigo achar o pareto disso, o melhor uso para a inteligência artificial para aqueles momentos que são mais interessantes do ponto de vista de negócios da empresa e do ponto de vista de negociamento, de preservar a fidelidade daquele cliente, preservar a integridade daquele cliente, achando quando agir nos momentos mais críticos que ele precisa. E isso realimenta o sistema. Tudo que eu faço com a inteligência artificial, analisando essas jornadas, se deu certo ou se não deu certo, eu realimento o sistema e ele vai ser proativo de uma forma mais inteligente na próxima vez, com aquele tipo de cliente. Quando a gente inclui muitas variáveis nessa equação, canais, personificação do cliente, experiência do agente, ambiente de nuvem, só mesmo um suporte de uma inteligência artificial para a gente conseguir resolver essa equação, entregar a melhor experiência possível para o cliente com todas essas variáveis e com todas essas informações que a gente tem. Pessoal, a gente está chegando, infelizmente, no final da nossa live. É um tema muito interessante, é um tema vasto, dava para ter mais aqui um espaço, mas a gente conseguiu trabalhar bastante essas 6 tendências em experiência de atendimento dos clientes com omnicanalidade. E aí, agora eu queria aproveitar para esses 3 minutinhos que restam para a gente aqui, para responder algumas perguntas dos clientes. Vou pedir aqui para que vocês sejam breves, para a gente conseguir responder algumas perguntas. E aí eu tenho uma primeira pergunta aqui do Anderson Santana, ele nos diz com a empresa, e aí ele está perguntando para a gente, Cláudio, é possível integrar a plataforma de Omnichannel em nuvem com o meu ambiente legado? Existe essa possibilidade? Sim, a gente disse que nós temos uma solução de atendimento omnicanal em nuvem, né? Um nome bem pomposo e que diz muito sobre ela, porque é uma solução que já tem todos os canais envolvidos, tem conectores para legados prontos, tem toda a parte de CX e UX, né? Experiência do cliente, experiência do funcionário pronta, mas além de ser uma solução pronta, ela também é uma plataforma. Então, não importa
de novo, não importa o seu legado, nós conseguimos integrar, porque essa plataforma ela é construída em base em APIs, né, em possibilidades de integração abertas, com toda a documentação na internet, e tem muitos parceiros que podem desenvolver integrações para vocês com os seus legados. Muitos desses legados, com certeza, já existem integrações prontas, mas se não existir, a gente vai conseguir, porque esse é o foco dessa plataforma de atendimento, fazer parte do ecossistema de transformação digital da sua empresa. Então, para isso, nós temos, é natural, e a gente faz isso há 30 anos. A Gênesis nasceu assim como a Embratel. Integração. Então, a gente tem as pessoas que sabem usar as APIs, e a gente consegue ensinar também o lado de vocês, para a gente conseguir conversar com qualquer legado que vocês possam ter e absorver essas informações dos clientes e usá-las da melhor forma que vocês acham que seria para o cliente de vocês. Perfeito, muito bom, Cláudio. Bom saber que a gente pode integrar com quase tudo. E aqui eu tenho mais uma pergunta, é do Gustavo Dutra, da empresa STL Comunicação. E aqui, Luciana, queria que você ajudasse a gente a responder. Ele pergunta, como eu posso utilizar a inteligência artificial para me ajudar no meu canal de vendas? Legal, Augusto. É uma tendência também, né? A gente falou aqui dos canais digitais, boa pergunta por isso também. Colocando a inteligência artificial num canal de venda, falando assim, da perspectiva do cliente final, você pode impactar o seu cliente, conduzir o seu cliente para fechar a venda já nesse canal que ele escolheu para usar e que você tem inteligência artificial por trás. Então, essa é uma primeira sugestão. Dentro de casa, você pode aplicar a inteligência artificial para entender quais são os leads potenciais clientes mais perto de fechamento, mais perto de comprar o seu produto, o seu serviço. Então, só aí na parte de venda, assim, que eu me recordo aqui para dar essa resposta rapidamente, Augusto, no canal que conversa direto com o cliente, impactando ele para que ele compre por aquele canal e faça a jornada de compra fim a fim por aquele canal, e internamente analisando os potenciais clientes que estão propensos a fechar a utilização daquele seu produto, daquele seu serviço, e abordar esses clientes, ou seja, utilizar a inteligência artificial para montar a sua estratégia de venda, também olhando para a sua base, para a sua carteira dentro do seu negócio. Ok. Muito bom. E a gente tem mais uma pergunta que a gente vai conseguir aqui responder. Lembro que as demais perguntas que foram feitas, a gente vai responder todas e encaminhá-las por e-mail para quem mandou as perguntas. E vamos responder aqui a última pergunta. Cláudia, eu tenho aqui a pergunta do Roberto Santos, acredito que ele é de uma empresa do segmento financeiro. E a pergunta é, a solução de Omnichannel em nuvem atende os requisitos de LGPD e as normas do Bacen, as normas do Banco Central? Sim, o sistema financeiro sempre preocupado com isso. Mas fique tranquilo que nós temos vários clientes do sistema financeiro mundialmente e alguns bem expressivos aqui no Brasil também. A gente consegue configurar toda a parte de Gênesis Cloud para atender Bacen e todos os itens da LGPD hoje. Então, a forma de criação de consentimento para os clientes nos vários canais que a gente atua, permitir eliminar os dados, isso é importante, né? Caso o cliente assim deseje. A gente tem a figura do Chief Privacy Officer, né? Da pessoa que é responsável e assina pelos adendos e pelos contratos mundialmente e localmente aqui, para se responsabilizar pelos dados em conjunto, uma responsabilidade compartilhada. E todos os itens, a gente tem um documento que a gente pode compartilhar com vocês, até com um vídeo, com um pedido, junto com o Embratel. A gente pode compartilhar com vocês as dúvidas mais comuns sobre esses itens. Temos um FAQ, né, sobre segurança, e a gente pode compartilhar com vocês para vocês tirarem as dúvidas de como isso é feito. Mas temos clientes, temos referências desses clientes do sistema financeiro, vocês podem conversar com eles e a gente pode configurar com maior tranquilidade Bacen, LGPD ou qualquer outra norma de segurança, como PCI, HIPAA para o sistema de saúde, como eu tinha citado antes, na nossa plataforma.
Ok, muito bom, pessoal. Infelizmente, chegamos ao fim aqui da nossa live. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a nossa audiência, agradecer a todos que acompanharam aqui essa live com a gente, agradecer também aos nossos palestrantes aqui, a Luciana e ao Cláudio, obrigado a vocês. Lembrar a todos que essa apresentação está gravada, então você pode assisti-la novamente ou encaminhar, e estará disponível no canal do YouTube da Embratel. No final aqui tem eu gostaria de pedir a vocês que preencham a avaliação que aparece aqui no QR Code no final da apresentação, e convidá-los também para a nossa próxima live, que acontecerá no dia 20 de maio, no dia 20 desse mês, 20 de 5, sobre segurança, às 15 horas. O tema será Dynamic User Protection, entendendo o comportamento de seus usuários. Então, desde já, eu deixo o convite, agradeço a participação de todos, mais uma vez, da Luciana, do Cláudio, obrigado pela participação. E é isso, pessoal, muito obrigado, até a próxima.